Então, iniciando aqui a aula de hoje, né? Hoje são 12, né, pessoal? 12/3, né? Então, vamos lá para a nossa apresentação de hoje. Então, nós vamos falar aqui sobre calor e temperatura, né? São duas definições importantíssimas dentro do segundo ano, né? Que a gente trabalha no nosso currículo, né? Eu vou fazer uma espécie de apanhado geral. Calor, energia em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas, do maior para o menor, naturalmente. Temperatura, mede o estado de agitação das moléculas. Essa é a ideia dos dois conceitos que são fundamentais para vocês saberem hoje. Então, quando se fala em conforto térmico, né, em residências, qual é a ideia que vocês têm? Isolamento térmico, né? Que são o quê? Paredes grossas, né? Quanto mais grossa, feito de materiais de um bom isolamento, mais confortável. Agora, que conforto é esse, né? Tetos também de dupla ou tripla faces, né? De preferência usando isolantes, né? Na parte da forragem, né? Que pode ser um gesso, um isopor, né? É interessante, né? Um teto de cerâmica, né? Mas você pode usar um contrateto, né, de madeira. Quanto mais isolamento, melhor. Agora, qual é a função desse isolamento? É exatamente a história que nós falamos lá das duas definições. Calor, energia em trânsito. Então, se eu quero diminuir essa transição do calor, eu tenho de criar mais barreiras. As barreiras são feitas exatamente para evitar essa troca. Então, tanto para o calor entrar, né? No caso, quando o ambiente externo é fora da quente, né? Que é o nosso caso da nossa região Nordeste, né? Toda ela é bem quente, né? Principalmente na parte do dia. Então, se você, quem aqui já entrou naquelas casas, né, antigas, aquelas paredes de arroba, paredes grossas assim, observe que mesmo durante o dia, dentro parece ser um ambiente mais fresco, né? Mais frio. Por quê? Porque ele leva mais tempo para aquecer o ambiente interno devido às paredes. É uma característica, né? Então, o conforto térmico é algo importantíssimo nas residências. Infelizmente, hoje, por questões de custo, as residências hoje são quase feitas de papelão, né? Paredes extremamente finas, né? Amanheceu o dia, as paredes já estão pegando fogo, né? Porque rapidamente o calor já começa a entrar dentro do ambiente. Então, hoje o isolamento térmico são mínimo. Então, aqui nós temos uma imagem térmica, né, de um dedo, né? Observem que tem essas cores aqui variadas. Isso aqui são regiões de temperaturas diferentes, né? Aqui de um dedo de uma pessoa. As imagens térmicas, elas refletem as cores de acordo com a temperatura. Um dia nós vamos falar sobre isso aí, lá no terceiro ano, quando estiver falando de quantização da energia, né, da radiação. Mas só para vocês terem ideia de uma imagem térmica. Então, o que é energia térmica, né? Então, a energia térmica está associada à movimentação molecular, né? Quanto mais variações, né, de movimento, de posições das partículas, mais energia térmica o sistema possui, ou seja, maior é a sua temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza física. Em termos de relacionamento, a gente relaciona com um conceito macroscópico, né? Relacionado com essa movimentação das partículas. Então, quanto mais agitada for essas partículas, maior é a temperatura, certo? Essa ideia da relação, né, nós temos o costume de estar sempre pensando aí de como definir isso muito bem. Então, vamos fazer aqui uma experiência mental, né, onde a gente vai pegar aqui um recipiente, né, com um líquido, no caso a água, que é o nosso solvente universal, e aí a gente pega esse recipiente com água na temperatura ambiente. Aí pega um termômetro. O que é um termômetro, professor? É um instrumento, né, que nós usamos para medir a temperatura, né? Ele já tem uma escala específica. Nós colocamos o termômetro, aí ele marca lá um valor, por exemplo, de 20, né, temperatura da água. Um exemplo, mas aqui na nossa região, a média da temperatura da água é 30, né?
Vamos dizer que seja 20, né? Não é uma água que estava ainda bem aquecida no nosso ambiente. Então, eu peguei essa água agora, né, nesse recipiente, coloquei a mão para tampar, e aí eu comecei a sacudir, a balançar intensamente, né, essa quantidade de água nesse recipiente. Né? Balancei, bem mesmo, aí coloquei na mesa novamente, peguei o termômetro, coloquei dentro desse recipiente com água. Anteriormente deu 20. Depois dessa agitação, pelo próprio conceito de energia térmica, quando eu balancei, o que foi que eu fiz com essas moléculas? Eu as agitei mais ainda, não é isso? Coloquei mais movimento. Então, se eu coloquei mais movimento, eu alterei o valor da temperatura para um valor ainda maior. Então, agora o termômetro vai marcar um valor acima de 20. Essa é a experiência mental e a gente pode também estar fazendo em casa, né? Quem tem um termômetro disponível aí, você pode fazer essa experiência para comprovar essa fala que nós falamos aqui em relação à ideia da temperatura. Então, quando se fala em equilíbrio térmico, né, eu falei para vocês anteriormente que calor é energia, né, essa energia aqui, ó, vou pegar aqui um lapisinho, opção do ponteiro, caneta esferográfica. Então, eu vou chamar de calor essa transferência de um corpo para outro, que eu vou chamar por uma letra Q, que vai ser o nosso calor. Então, o calor vai passar aqui desse corpo A para o corpo B. Por quê? Porque a temperatura de A é maior do que B. Então, naturalmente, o calor passa do corpo que a gente chama em tese mais quente para o corpo que nós chamamos de mais frio. Lembrando que esse conceito de quente e frio é algo que foi inerente a nós, né, que foi relacionado para a gente. Mas, na realidade, para a física, o que nós temos é um corpo de temperatura mais elevada e um corpo de temperatura mais baixa. E o calor passa de um corpo de temperatura mais alta para um corpo de temperatura mais baixa. Essa transferência, né, numa espécie de isolamento térmico, né, onde não vai trocar com o meio externo, essa transferência ela vai acontecendo de modo que essa temperatura aqui do B vai alterando e vai chegando num valor que vai se igualar com o de A. Então, chegamos aqui no ponto que nós chamamos de equilíbrio térmico, que é o momento quando a temperatura do corpo A se iguala com a de B, certo? E aí cessa a troca de calor, né? Porque o calor, nesse aspecto, é quando o corpo mais quente vai transferindo energia, né, que é calor, para o corpo que está com a temperatura mais baixa, e ele vai alterando essa temperatura e os dois vão igualar esses valores, aí cessa a troca de calor. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que até mesmo mais na frente vocês vão ter de lembrar disso, né? Por exemplo, eu tenho um cubo de gelo, e aí eu quero que esse cubo de gelo, aqui é gelo, viu, gente? Na cabeça de todo mundo, o gelo é frio, né? Todo mundo aqui tem isso na cabeça, né? Ah, professor, o gelo é frio, é a coisa mais fria do mundo. Se eu contar para vocês que isso não é verdade. Gelo é a água solidificada. Eu tenho gelo em várias temperaturas. Eu posso ter gelo a 0 graus Celsius, eu posso ter gelo a menos 10 graus Celsius, eu posso ter gelo a menos 20 graus Celsius, eu posso ter gelo de qualquer temperatura mínima possível. É tanto que depois, daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso, que existe um limite para essa temperatura, que é o estado de agitação zero, que a gente vai falar lá. Mas o 0 Celsius não é esse estado de agitação. 0 Celsius é uma temperatura relativa ao gelo em condição normal de pressão, certo? De 1 atm. E aí ele congela a água que está líquida, vira gelo. Aí você tem essa condição de 0 Celsius, uma escala relativa. Esse 0 Celsius é a água em condição normal de pressão que vira gelo. Aí a pergunta é, o gelo pode fornecer calor? Pode. Se eu colocar o gelo em contato com outro corpo, por exemplo, o nitrogênio, vou chamar aqui de N, o nitrogênio ele atinge uma temperatura de até menos 173 graus Celsius.
Menos 173 graus Celsius. Ora, se eu tiver um corpo, né, com nitrogênio, o gelo vai fornecer calor, o gelo a 0 graus Celsius vai fornecer calor para o nitrogênio. Então, tirem isso da cabeça. É igualzinho àquela situação que a gente vai falar mais na frente, que as pessoas acham que, por exemplo, o álcool não congela. Toda matéria ela está cabível à solidificação. Os três estados físicos de qualquer substância ela é possível. A questão está na temperatura que é necessário para se chegar nisso. Claro que nas nossas geladeiras comuns eu não tenho como congelar o álcool, porque a temperatura de congelamento do álcool é na faixa de menos 40 graus Celsius. Eu não tenho nenhum freezer, né, assim, comum, residencial, que atinja essas temperaturas. O máximo que a gente tem em alguns freezer aí é de menos 10 graus Celsius. Então, não tem como congelar o álcool, né, de maneira alguma. Ele pode até alterar a densidade, né, porque a temperatura tem uma relação também nos líquidos com a densidade, mas eu não consigo congelar. Por isso que os termômetros podem ser usados, os termômetros de medir temperatura do corpo humano, eles podem ser de álcool, de mercúrio, porque não vai atingir temperaturas abaixo negativa desse, que possa congelar o líquido dentro, tá ok? Aí nós vamos falar aqui da famosa lei zero da termodinâmica, porque nós temos a primeira lei, mais na frente a gente vai estudar sobre isso, e a segunda lei. Aí, mas antes delas, aconteceu que eles chegaram num conceito anterior a isso, mas como já existia a primeira e a segunda lei, e eles sabiam que essa lei aqui era mais fundamental que as duas que já estavam elaboradas, então o que foi que eles pensaram? Então vamos chamar de lei zero, né? O número de origem, né? Então se um corpo A está em equilíbrio térmico com B e A também está em equilíbrio térmico com C, então a lógica, né, lá de conjunto, né, podemos concluir que B está em equilíbrio térmico com C, né? Aparentemente isso parece ser uma bobagem, mas isso aqui é extremamente importante, porque se eu tenho uma garantia que os dois estão em equilíbrio entre si e um deles está em equilíbrio com o outro, então eu tenho certeza que o outro também vai estar em equilíbrio com esse determinado corpo. Então, chama-se lei zero da termodinâmica, né? Então, está aqui a comparação aqui do equilíbrio dos térmicos dos corpos, né? A e B em equilíbrio térmico, então AC é equilíbrio térmico. Então, eu vou ter certeza que o B também vai estar em equilíbrio térmico com o C, ok? Bem lógico isso aqui. Então, a questão é, se a temperatura está alta, por que não podemos dizer que estou com calor? Acabei de falar para vocês, calor não é algo que está no corpo. Calor é a transferência de energia de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Então, quando você tem essa sensação que nós chamamos de calor, na realidade, é o ambiente externo que está com a temperatura superior aos nossos corpos. Aí o nosso corpo tem de reagir para não deixar a temperatura do corpo também se elevar. Então, o que é que nossos corpos fazem? Né? Ele começa a liberar um líquido, o suor, né? Pelas glândulas sudoríficas. Nesse caso, esse suor vai molhar a sua pele e aí vai evaporando esse líquido, tirando o calor de onde? Do teu próprio corpo, para baixar a temperatura. Baixar entre aspas, na verdade ele vai normalizar, porque o nosso corpo mantém uma temperatura, de certa forma, aproximadamente constante de 36 graus Celsius. Né? 36 graus Celsius. Você pode chegar a 36,1, 36,2, né? Se você chega a 37, aí você já tem aí um estado febril, certo? 37, você tem um estado febril, uma espécie de febre. 38, febre alta, né? 38 é uma febre alta. Uma febre. Pode ser, às vezes, uma febre ou só um aquecimento, certo? Mas, em tese, é uma febre. Pode ser uma infecção ocasionada ou uma pressão alta. 38, febre alta. Isso aqui tudo em Celsius, viu, pessoal? Tudo aqui em Celsius. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Celsius.
40, uma situação extremamente crítica, né? Extremamente crítica, com possibilidade de convulsões, né? Num jogo de futebol, por exemplo, já aconteceu do jogador de futebol jogando muito agitado, o corpo dele chegou a uma temperatura crítica de 45 graus. Aí ele desmaiou no campo. Os médicos percebendo que a temperatura do corpo dele estava elevada e não era febre, era na realidade um superaquecimento. O corpo dele não correspondeu para fazer baixar essa temperatura de forma natural. Então, o que é que eles fazem? Pegam sacos de gelo e começam a colocar em regiões sensíveis do corpo. As axilas, a virilha, essa parte aqui da cintura, os pés e aqui no pescoço, né? Para exatamente fazer com que o corpo baixe a temperatura o mais rápido possível. Porque isso aqui é uma possibilidade de um risco alto de criar aí um AVC, né? Qualquer problema cerebral, né? Que porventura pode levar à morte. Em alguns casos, as pessoas não voltam, né? Nesses desmaios devido a um superaquecimento do corpo, somente em grandes atividades físicas. Muitas pessoas têm uma característica do corpo estar superaquecido, aí ele vai tomar um banho, entra debaixo da água. Isso também não é bom. Tem que esperar o corpo responder, né? Você pode ter o que nós chamamos de choque térmico, extremamente arriscado, um choque térmico. Pode provocar vários danos, inclusive no cérebro, no centro, né? No sistema nervoso também. Muito perigoso. Eu já vi uma cena, por exemplo, de uma pessoa andando de bicicleta, pulou um barranco com uma bicicleta e tudo, caiu na água. Aí ele saiu dentro da água com a bicicleta, ele saiu praticamente enxuto, né? Com uma fumaça saindo sobre o corpo. E aí ele falou assim para os amigos: rapaz, eu não estou sentindo bem, não, né? O que foi aquilo ali? Foi um choque térmico, né? Rapidamente ele desmaiou, levaram ele para o hospital, ele ficou com as sequelas por muito tempo, né? O que a gente chama hoje em dia que é o AVC, né? Teve sequela, paralisou o rosto, né? Então muita gente brinca com essa parte aí de comer uma comida muito quente, aí vai tomar banho, né? O pessoal gosta de culpar muito o pobre do café. Na realidade, o café não é o café a história, é a temperatura do café. O café quente, a pessoa vai tomar banho. Aí bota a culpa no café. Não, você bebeu uma bebida quente e foi rapidamente baixar a temperatura do seu corpo sem os devidos cuidados. Então, tomar muito cuidado com isso aí. Então, agora nós vamos trabalhar com a história que nós estamos agora aqui, que é o momento de hoje nosso crucial, que é trabalhar as escalas, né? As escalas térmicas, né? Então, fixar pontos do termômetro, né? Da temperatura, isso é fundamental, é crucial, né? Os pontos fixos que nós vamos trabalhar dois pontos fixos, o que nós chamamos de ponto de gelo, que é quando a água está no ponto de congelamento, vou chamar aqui de gelo. E nós vamos trabalhar com o ponto de vapor da água. Então, são os dois pontos que nós vamos trabalhar nas três escalas que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Então, são aqui os pontos que vamos trabalhar. Ponto de gelo e ponto de vapor. Qual é a condição dessa água? Pressão normal, de 1 atm. De preferência no nível do mar, né? Mas aí, às vezes, a gente não consegue isso no nível do mar. Aí a gente força isso em laboratório, porque isso aqui foi feito em laboratório. Então, eles forçam essas condições ideais, chamadas condições ideais. Então, pressão normal, aí eu vou ter a água virando gelo e vou ter a água virando vapor. Aí eu vou marcar esses valores, vou chamar esses valores de pontos fixos, para calibrar o meu termômetro. Então, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui a comparação da escala Celsius e a escala Fahrenheit, né? Então, ó, na escala Celsius, a temperatura de ebulição da água é 100. Na escala Fahrenheit, 212. Aqui são duas escalas relativas, né? São escalas extremamente importantes, né? Muito usual. Essa aqui nós usamos bastante no Brasil. Foi lá naquelas respostas lá que nós tivemos na nossa gincanazinha no dia do encontro, né? Pelo YouTube. E a Fahrenheit, né? Feita pelo físico inglês, né? Fahrenheit. Tem gente que quando escuta esse nome tem a característica de botar o nome nos filhos de Fahrenheit. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso com os filhos de vocês, não. Isso aqui é um nome inglês, eu acho que
Aí o pessoal, na hora que vê que esse nome diferente, principalmente quando tem letras aqui, H, R, aí o cara já fica logo interessado, quer botar o nome dos filhos de Fahrenheit, né? Por favor. Eu conheci vários Fahrenheit aí, foram até alunos meus, os pais deles foram meus alunos, e botaram o nome dos meninos de Fahrenheit. De rapaz, teu pai é um covarde. Como é que faz isso contigo? Não faça, não. Procure um outro nome, ou procure um nome mesmo brasileiro, né? Antônio, José, Maria, mas não faça isso, não. Né? Então, ó, você tem aqui a temperatura de ebulição, que é o vapor, que eu vou chamar de V, e nós temos aqui a temperatura do gelo, né, que eu vou chamar de G, o ponto G. Então, ponto V e ponto G, né, ponto de gelo. E aqui nós temos uma temperatura qualquer, eu vou chamar de TC aqui e TF aqui. Né, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Celsius. Pode ser qualquer valor. Certo? E aí a gente vai fazer uma relação de escala, né? Esse menos esse, para fazer a proporcionalidade. Esse menos esse, né? Essa divisão aqui tem de ser o quê? Iguais, né? A mesma coisa é aqui, né? Esse menos esse tem de ser, né? Esse menos esse. Essas divisões aqui, dessas diferenças tem de ser iguais, ou seja, quando eu pegar aqui, ó, TC menos zero dividido por 100 menos zero, essa razão aqui dessas diferenças tem que ser igualzinho no outro lado também. TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Aí a gente vai fazer essas contas aí no denominador e aí chegar aí num resultado, certo? Então, quando você fizer essas diferenças aqui, né, você vai ter uma relação, né? Aí eu não vou fazer bem detalhadamente, eu vou só colocar aqui a relação das duas, tá bom? Vou colocar aqui a relação das duas, mas vocês vão chegar nela baseado nessas diferenças aqui. Então, ela vai ficar na relação final, depois de simplificado, vocês vão usar bastante isso, TC sobre 5 igual a TF menos 32. Essa caneta não é bom de se escrever, mas a gente faz aqui. Dividido por 9. É um exercício para vocês. Faz essa diferença, faz essa diferença, simplifica 100 por 180, aí vai chegar aqui, ó, 5 e aqui 9. Aqui em cima mantém, tá bom? Essa aqui é a relação de conversão entre uma e outra, que vocês vão usar bastante. A mesma coisa é a escala absoluta. Isso aqui é um ponto importantíssimo, gente. Ó, esse valor aqui é a menor temperatura existente na natureza. É tanto que ela não é atingível em laboratório. Nós nunca conseguimos atingir esse valor em laboratório. Chegamos bem próximo, mas não conseguimos chegar. Que é o chamado zero absoluto. É o zero, estado de agitação mínimo. Né? Para quem aqui assistiu já os Cavaleiros do Zodíaco, essa expressão aqui já foi usada lá, né? Pelo Camus de Aquário, né? Onde ele diz lá que consegue atingir um golpe ao zero absoluto, é um congelamento máximo, que é aquele estado de agitação onde as moléculas cessam, param, certo? Elas simplesmente não conseguem mais interagir. Aí você tem o zero absoluto. Com isso, essa informação crucial, vocês vão responder uma das questões da nossa atividade lá. Essa informação aqui é importantíssimo que os senhores fixem na cabeça. É a menor temperatura existente. É o zero absoluto, que corresponde a menos 73 graus Celsius. Aí, nós vamos fazer aqui, ó, vamos pegar aqui um valor qualquer para Celsius, vou chamar de TC. Vou pegar aqui um valor qualquer para Kelvin, vou chamar de TK.
E aí a gente vai fazer uma relação entre eles também, certo? Fazer a relação entre eles também. Nessa relação entre eles, vamos fazer a mesma coisa, né? Essa diferença sobre essa diferença tem que ser igual a essa diferença sobre essa diferença aqui. Então, nós vamos ter o quê? TC menos 100, né? TC menos 100 dividido 100 menos 0. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no outro, né? TK. Detalhe importante com temperatura Kelvin, ele não tem aquele grauzinho, gente, porque ele é uma escala absoluta, ela não é relativa. Menos 273 dividido por 373 menos 273. Quando eu fizer isso aqui, dá TC, isso aqui dá 100, repete isso aqui também dá 100. Então vai ficar 100 aqui e 100 aqui. Então isso aí vai o quê? Zerar. Então eu vou ter no final uma relação onde TC é igual a TK menos 273. Então, qualquer valor que eu tiver para Kelvin, faça a diferença com 273, eu tenho esse valor em Celsius. O contrário, qualquer valor para Celsius, só faço somar com 273, eu tenho o valor dele em Kelvin. Então, é uma relação simples entre Celsius e Kelvin que vocês vão usar bastante, ok? Também tem gente que bota o nome dos filhos quando vê esse nome. Apesar que eu já vi Kevin, né? Mas Kelvins aí é só mesmo aqui, mas tem gente que bota isso nos filhos. Pelo amor de Deus, gente, não fazer isso não. Mas é uma questão de opção, né? Quem acha o nome bonito. Então, uma temperatura de 70 graus, né? 70 graus Celsius, deve ser agradável, né? Aqui é uma comparação entre Fahrenheit e Celsius. Se for 70 Fahrenheit, né? Se você pegar aqui o 70 Fahrenheit, ó 60, 70, bem aqui, ó, 70 Fahrenheit, ele corresponde a quantos Celsius? Vamos ver aqui, ó. Se for 70 Fahrenheit, ele vai corresponder ao quê? A uns 22 Celsius, né? Aqui, ó, uns 22, né? 22 Celsius. 22 Celsius é uma temperatura agradável. A gente tem uma ideia do conceito de Celsius. Fahrenheit, a gente já precisa fazer essa conversão aqui para poder entender. Então, a temperatura aí de 70 Fahrenheit, né, corresponde a 22 Celsius. Então, é uma temperatura agradável, né, por assim dizer. Pode sair uma pergunta assim: é possível existir um termômetro com as duas escalas? É possível existir um termômetro até com 3 ou 4 escalas, não tem problema nenhum, não. Isso não interfere em nada, porque a temperatura é o estado de agitação. A escala é nada mais nada menos do que uma calibração com uma convenção específica. Então, eu posso ter um termômetro nas duas escalas, nas três escalas, porque eles vão mostrar a mesma agitação, vão mostrar valores diferentes. Estou indo aqui, ó, 70 e 20, né? São valores diferentes, mas corresponde à mesma agitação térmica. Então, o que é um termômetro? Termômetro é nada mais, nada menos do que um instrumento usado para medir a temperatura. Eu gosto sempre de contar essa história, que as pessoas têm a mania de querer medir a temperatura das pessoas usando a mão. A mão não é um instrumento confiável, né?
O cara vem lá do sol, aí você pega na testa da pessoa e diz, eita, fulano, tu tá com febre. Tu não pode dizer isso. Tua mão, primeiro, que não é garantia, né? Então, pode dizer várias situações que pode dizer isso. Então, vamos fazer aqui um experimento mental para que vocês mostrem. Eu vou mostrar para vocês como a mão não é confiável, né? Então, eu tenho aqui 3 recipientes com água. Um com água que veio da torneira, temperatura ambiente, aproximadamente 30. Aí eu coloco no meio, temperatura ambiente. Aí eu pego uma água que eu tirei lá da geladeira, né? Aproximadamente 0 graus Celsius, coloquei aqui, né? Próximo de zero, não é zero porque ela não gelar, não congelar. Então eu tenho aqui uma água que a gente chama de fria. Aí eu pego uma água que eu aqueci ali, né? Deixei ela morna, né? Aqueci ali no fogão, trago para cá. Então no meio, temperatura ambiente. Então essa do meio, eu já tenho uma temperatura específica para ela. Essa aqui está quente, depois de 50. Essa aqui está próximo do zero. Coloquei minha mão na água fria, minha outra mão na água quente, mesmo corpo. Fiz isso. Deixei um certo tempo para fazer o equilíbrio térmico. A minha mão na fria ficar fria, minha mão na quente ficar quente. Tirei as 2 mãos, coloquei dentro da água natural, né? Deu essa aqui na água natural. A minha mão que veio da água fria vai ter a sensação térmica de que a água está quente, essa água aqui. E a minha mão que veio da água quente vai ter a sensação nessa água que está na temperatura ambiente, que ela está fria. Eu não posso confiar num negócio desse. Então, por isso que a gente tem de usar o quê? Os termômetros, porque são dispositivos que são calibrados e feitos, vão ter uma variação específica, fazendo uma relação direta com a temperatura. Tá certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos: termômetros digitais, né? Termômetros usando líquidos, né? Então, você tem as grandezas que variam com a temperatura: resistência elétrica, para os digitais, densidade de um líquido, né? Usando um líquido, nível de líquido também, né? Que a gente vai trabalhar com esses casos. O de densidade tem a questão da dilatação, né? Que pode mudar, né? O volume de líquido, né? É os níveis que a gente chama aqui, né? Quando muda a densidade, aí ele pode baixar ou subir um corpo que esteja específico dentro do líquido também. Então, são esses tipos de termômetro que pode ser usado. O mais comum para a gente é esse aqui e é desse do líquido que aumenta o nível aqui, né? O volume, né? Do líquido. Então, é possível fazer uma leitura instantânea da temperatura de um corpo. Eu falei para vocês aquelas imagens térmicas, né? Aí aqui tem as faixas de cores, né? Então, o vermelho aqui tem uma determinada temperatura, né? Esse outro laranja tem uma outra temperatura, esse verde tem uma outra temperatura. Então, cada um aqui mede um grau de temperatura diferente. Observe que essa parte azul significa a parte mais fria, né? Então, que é as bordas da pele. É tanto que a média da nossa temperatura da pele é de aproximadamente 33, ela está quase igual ao ambiente. Aí, internamente, é que o nosso corpo tem uma temperatura mais elevada. Por isso, nossos sensores térmicos se encontram na pele. Por isso que quando eu estou num ambiente a 34 graus Celsius, eu tenho a sensação de calor, que a gente chama, né, que é o corpo tentando aquecer. Porque os sensores se encontram a temperatura de 33. Então, ele vai receber calor a 34, mesmo que o teu corpo interno esteja a 36. Mas a pele vai receber calor a partir dos 34. Bem interessante essa jogada aí com relação à temperatura dos corpos. Então, bora aqui para alguns exemplos para a gente fazer nossa atividade. Certo? Então, tá aqui, ó, num determinado dia, em São Paulo, a temperatura ambiente foi igual à de Londres. Sabendo que nesse dia a temperatura de Londres foi de 50 Fahrenheit, a temperatura de São Paulo foi de... Então, você vai encontrar o valor em Celsius. Aí você vai usar aquela relaçãozinha que eu falei para vocês. TC dividido por 5, TF menos 32 dividido por 9. Lembra que eu botei aquela relaçãozinha lá em cima? Tá aqui no exercício para vocês ela, viu? Então, TC dividido por 5, aí, ó, substitui no lugar de TF, ó, 50 menos 32 dividido por 9. 50 menos 32, 18, dividido por 9. 18 por 9 dá 2. Esse 5 que está no outro lado dividindo, vem para cá o quê? Multiplicando. 2 vezes 5, 10. Então, a resposta aqui é letra A, de amor. Aí nós vamos para a segunda questão. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, pessoal. Não se preocupe, não.
A pressão de 1 atm, né, que foi aquela condição normal de pressão que nós falamos, as temperaturas de ebulição da água e fusão do gelo na escala Fahrenheit são, respectivamente, 212 e 32, que a gente já falou dessa parte aqui lá no texto. Mas isso aqui é só para a gente chegar, ó, nessa fórmula aqui, ó, Tc sobre 5, Tf menos 32 dividido por 9, certo? Então, ele quer saber 50 Celsius corresponde a quanto em Fahrenheit? É só converter aqui, ó. No lugar de Tc, escrever 50. 50 dividido por 5, dá 10, né? Aí esse 9 que está para cá, dividindo, vai para o outro lado multiplicando. 10 vezes 9, 90. Esse 32 que estava subtraindo, vai para o outro lado da igualdade o quê? Somando. 90 mais 32, 122 Fahrenheit, que é a nossa temperatura em Fahrenheit. Resposta letra E de Escola Santos Dumont, né? Então, vamos para a terceira, né? A terceira aqui. Então, para medir a temperatura de um certo corpo, utilizou-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit. E o valor obtido corresponde a 4 quintos, né? 4 quintos, é um valor relacionado, né? 4 quintos da indicação do termômetro graduado na escala Celsius. Aí tem gente, professor, não tem valor. Tem, tá aqui, ele deu o valor. 4 quintos de C. Então, vai ser 4 quintos de C. Para o mesmo estado térmico, se a escala adotada tivesse sido a Kelvin, né? Essa temperatura seria indicada por... Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos converter o valor para Celsius, né? Que a gente tem aquela relaçãozinha direta, né? Para Kelvin lá entre Celsius. E aí a gente encontra o valor em Celsius, depois substitui lá naquela relação de Kelvin e encontra o valor em Kelvin. Então vamos fazer logo aqui, ó. Tc sobre 5, Tf menos 32 dividido por 9. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Tc sobre 5, no lugar de Tf eu vou escrever o quê? 4Tc dividido por 5, que é o 4 quinto de Celsius, né? No lugar de Tf que a gente vai escrever. Menos 32 dividido por 9. Aí essa fraçãozinha aqui, ó, de 4 quinto, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai fazer uma espécie de MMC aqui, ó. Então, repete o 4Tc, e aí você vai ter o quê? Você vai ter o 32, né, vezes 5, vai dar 160, né? 160. Então, você pega esse 9, vai para lá dividindo, vai ficar 9Tc. Então, você vai ter o quê? 5Tc, 5Tc, porque você subtraiu aqui, ó, 4Tc, né? Com esse 9Tc que foi esse 9 para lá multiplicando. Tá faltando aqui uma coisa. Ah, sim, já achei. Pronto. Esse 5 aqui foi para cá multiplicando, que cancelou com esse 5 aqui. Vamos fazer ele bem detalhadozinho aqui para ficar melhor. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos repetir o TC, fazer bem detalhadozinho, porque ele fez aqui um pulo do gato muito grande. Então, esse TC, ó, bota esse 5 para lá multiplicando. Então, o 5 foi multiplicando no outro lado. Então, vai ficar 5 que multiplica 4TC, vou botar aqui o pontinho, multiplica 4TC, Aí aqui embaixo tem o 5, que é do 4 quinto, menos 32, que é o dele, vezes o 5 também. Esse 5 que está aqui no outro lado multiplica esse e multiplica esse. Vezes 5 também. Tudo isso aqui dividido por 9. Esse 9 divide toda essa expressão. Aí eu vou mandar esse 9 para lá multiplicando aqui o TC, que é o fogo que ele fez aqui, ó. Esse 9 multiplicou aqui, aí ficou, ó, 9TC. Ele fez esse pulo todinho, ó, 9TC. Certo? Então, 9TC é igual. Então, ficou aqui. Aí 5 cancela com 5. Aí sobrou o quê? 4TC, ó. Sobrou aqui, ó, 4TC. Menos 32 vezes 5, 160. Aí agora sim, manda para lá com sinal trocado. 9 menos 5, 5TC, igual. Aí você tem o que aqui? 4. Então aqui, ó, um menos, ó. Esqueceram aqui o menos.
Faltou o menuzinho aqui, viu? Ó, por isso que é bom de fazer. Né? 9TC, aí. 4TC fica 5TC, aqui menos 160. Então aqui vai ficar o quê? Dividido por 5, menos 32. Então, TC é igual a menos 32. Então, quem é TK? TK, TK é igual. TC, né? No caso, TC. Vou botar aqui a fórmulazinha para vocês não esquecerem. TC. Mais, né? Porque quando é o contrário é menos, né? Então, mais 273. Então, vai dar o quê? TK igual menos 32 mais 273. Sinais contrários. Subtrai e conserva o sinal do maior, que no caso aqui é positivo, certo? Então vai dar o quê? TK. Tá errada essa resposta aí. Na hora que eu vi o erro. Fui só conferir aqui. Eu gosto de fazer de novo. Então vai dar o quê? Dá 241. 273 menos 32, 241. Então a resposta é 241 Kelvin. Vamos ver se tem resposta lá. Se não tiver, tá errada aqui a resposta dele de qualquer jeito. A resposta certa é 241 Kelvin. Vamos voltando aqui, 241, letra C. O cara forçou a resposta de qualquer jeito. A resposta correta é letra C, de cachorro quente. E aí a gente finaliza por hoje. Tá ok? Alguma dúvida aí, pessoal, antes de eu liberar lá as atividades? Alguém quer saber alguma coisa? Então, vou interromper a gravação, já que ninguém tem dúvida.